Que a graça e a paz de Cristo seja conosco. Começamos ontem pensando um pouco no que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 13, versos 1 a 14, onde ele fala da nossa responsabilidade em sermos obedientes às autoridades. Em outra parte diz Paulo que nós devemos orar pelas autoridades, interceder por elas. Na continuação, nós queremos pensar um pouco mais sobre isso. Aqueles que resistem as autoridades, eles naturalmente vão sofrer as consequências disso. Paulo diz que receberão condenação. No versículo 3 e 4 desse texto, desses dois versículos, assim, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela, a autoridade, o exaltará, enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. A autoridade é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Isso está nos versículos 3 e 4 de Romanos 13. Paulo descreve aos seus leitores em Roma o devido exercício de suas prerrogativas, uma vez que os governantes, em suas devidas funções, amedrontam aqueles que fazem o mal. Então, quem faz o bem, naturalmente, não tem que ter medo da autoridade. O homem que não quer temer os governantes deve constantemente praticar o bem. Deve ser alguém que faz o bem o dia todo, todos os dias. Paulo descreve o homem que age assim como alguém que recebe o louvor das autoridades. A sua descrição de autoridade governante é como sendo alguém que ajuda Deus aqui no mundo. Um agente de Deus. Isso parece muito forte, não? Mas é o que Paulo está dizendo aqui. Aquele que não faz o mal não deve temer, mas aquele que pratica o mal deve temer, porque a autoridade ela não carrega a espada sem propósito. Aqui está claro que Deus permitiu ou autorizou a força, não seja a espada, no dizer de Paulo, para ser usada pelas autoridades humanas a fim de evitar a anarquia, a fim de que a tirania tomasse parte ou tomasse conta da sociedade e se instalasse como mal na sociedade humana. E pela segunda vez, nesse versículo 4 de Romanos 13, Paulo diz assim, chama a autoridade como agente de Deus. E acrescenta, um vingador que traz a ira de Deus sobre aquele que faz o mal. Depois ele prossegue dizendo, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso que também vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Então, duas razões se apresentam para que a obediência às autoridades constituídas e certos resultados se seguem quando isso acontece. As razões da obediência são, primeiro, a ira de Deus administrada pelo governante cai sobre aqueles que são desobedientes. Segundo, a consciência cristã declara que o cristão deve obedecer os mandamentos divinos. E um desses mandamentos é o que está aí, submissão aos governantes que Paulo cita aqui. Esse mandamento envolve o pagamento de impostos, pagamento de taxas alfandegárias, demonstração de respeito para com aqueles que devem ser respeitados e honra aos que devem ser honrados.
São essas obrigações que o cristão tem para com os governantes. Às vezes nós temos dificuldade em observar isso. E quando Paulo escreve isso, ele está escrevendo isso num período onde o governo romano, o Império Romano, que foi dos mais cruéis da história da humanidade, esse império estava em vigor. E era rigoroso. E Paulo faz essas colocações. Então nós não temos que medir que tipo de governo nós temos, quem está nos governando, não entra em consideração. O que importa é obedecer aquilo que o governo está colocando, porque diz Paulo que qualquer governo que seja é instituído por Deus. E faz parte dos mandamentos de Deus ser submisso às autoridades. Eu sei que é duro de entender, talvez mais duro ainda de praticar, mas é o que a palavra de Deus ensina. Queremos estar conectados com a palavra, então precisamos estar levando em conta isso, porque é necessário que sejamos fiéis ao que a palavra de Deus ensina. E vamos continuar buscando esclarecimento cada vez maior, para entendermos mais e melhor o que Deus, através da sua palavra, quer nos dizer. E que a nossa vida seja uma vida vivida para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, como muitas vezes é difícil nós entendermos nas entrelinhas aquilo que a tua palavra nos ensina. Abre os nossos entendimentos, ó Pai. Ajude-nos a compreender e depois ajude-nos a praticar, uma vez tendo compreendido o que a tua palavra nos diz. Ajude-nos, ó Deus, a sermos obedientes a ti e assim glorificaremos o teu nome mais e mais. Oramos em nome de Jesus. Amém.